Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, o Evangelho de João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6, versículo 60 em diante. Olha só a palavra do Senhor, preste atenção na palavra do Senhor. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Até aqui o 69. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, Te exaltamos nessa noite, na beleza da Tua santidade. Entregamos aqui os nossos louvores, ó Pai, celebramos a Tua glória nesse lugar. E pedimos neste momento, ó Pai, a Tua graça, a Tua revelação, a Tua palavra para nosso espírito nessa noite. Nossa alma tem fome e sede de Ti. Fala conosco. Como nós precisamos ser guiados e direcionados pelo Senhor a cada dia. Reconhecemos o quanto somos necessitados de Ti e que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Por isso nessa noite instrui o nosso espírito, instrua a nossa alma e nos guia cada dia nas veredas da justiça, por amor do Teu santo nome, Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando nós pegamos o contexto do capítulo 6 de João, capítulo 7, você vai perceber que está acontecendo algumas coisas importantes aqui. Se você ler João capítulo 5, 6 e 7, você vai perceber que está acontecendo coisas maravilhosas aqui. Jesus está fazendo algo sobrenatural. Jesus, no capítulo 6, versículo 1, a partir do versículo 1, ele vai multiplicar o pão. Ele multiplica o pão dando graças. Você não encontra Jesus orando a Deus e pedindo para Deus multiplicar pão nenhum. Simplesmente Jesus pega aquele pão que está disponível, aqueles peixes que estão disponíveis. Diga-se de passagem que um menino doou. Jesus levanta aqueles pães e peixes ao alto e dá graças a Deus. E esse ato de agradecimento, olha o poder da gratidão. E aqui eu já quero perguntar para você: você é grato com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Pastor, mas aquilo que Deus tem colocado na minha mão é pouco. Aquilo que Deus tem colocado no meu lar é pouco. Você tem dado graças? Você tem dado graças, irmão? O segredo da multiplicação na minha e na sua vida é dar graças a Deus. Jesus nos ensina esse princípio tão poderoso. Jesus levantou o pão e o peixe, deu graças a Deus, e o pão e o peixe começou a se multiplicar. E uma grande multidão de 5.000 homens, possivelmente aqui havia 25 mil pessoas, entre homens e mulheres e crianças, foram alimentadas pelas graças que Jesus deu, e o pão e peixe que se multiplicou. O problema é que muitas vezes, ao invés de darmos graças por conta da situação, talvez de escassez ou de pouco em nossa casa, nós murmuramos, irmão. E a murmuração é o oposto da gratidão. Ao invés de sobejar, vai faltar por causa da ingratidão, por causa da murmuração. Jesus está ensinando um princípio aqui para mim, para você. Não precisa orar, basta você agradecer a Deus, que as coisas que estão em nossas vidas, elas vão mudar por causa da gratidão. Amém? Se é pouco que você tem, apresente a Deus e dê graças a Ele, porque isso vai multiplicar na sua mão. Amém?
No capítulo 5, Jesus, ele vai fazer algo extraordinário no capítulo 5, aqui de João. No capítulo 5, Jesus, ele vai se declarar filho de Deus, igual a Deus, igual ao Pai. E ele começa a declarar a sua natureza, e por conta das suas declarações, as pessoas que estão ao seu redor começam a olhar para Jesus diferente. Começam a olhar para Jesus de uma forma não muito legal. Quem ele pensa que ele é? Dizendo que ele é filho de Deus, igual a Deus. E os próprios discípulos que estão andando com Jesus começam a olhar torto para Jesus, a desconfiar de Jesus, do que ele está dizendo. Mas o mesmo Jesus, dentro do contexto do capítulo 5, ele vai andar sobre o mar, ele vai multiplicar os peixes, ele está demonstrando os sinais de quem ele está dizendo ser. E mesmo assim, diante de muitos corações, a dúvida de quem Jesus diz ser. Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou igual a Deus. Jesus caminha sobre o mar e vai até o barco, levanta Pedro das águas. Jesus multiplica o pão e alimenta uma grande multidão. Jesus deixa a multidão, atravessa o mar. A multidão procura por Jesus, não sabe como que Jesus foi para o outro lado. Ele foi caminhando sobre as águas, encontrou-se com os discípulos, e a multidão foi atrás de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 6, Jesus vai falar com a multidão, porque esse povo estava procurando Jesus, não por aquilo que ele estava dizendo quem ele era, mas pelo pão que ele havia multiplicado há pouquinho atrás. Cadê aquele homem que estava aqui no nosso meio, que tinha multiplicado o pão e peixe, que nós comemos até fartar e sobrou cesto cheio? Cadê aquele homem que há poucas horas nos alimentou aqui, agora nós temos fome de novo? Cadê ele? Aquele que proveu do nada praticamente. Aí Jesus vai falar algo muito célebre, irmão. Jesus vai falar algo muito interessante. No dia seguinte, está no versículo 22 de João capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas com seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando ao outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Agora olha o que Jesus vai responder. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Vocês estão me buscando, não foi porque eu andei por cima das águas, não foi porque vocês viram os pães se multiplicando na mão dos apóstolos, dos discípulos. Vocês me buscaram não porque eu disse que eu sou o filho de Deus. Vocês me buscaram porque vocês comeram o pão e vocês se saciaram. E aí Jesus vai falar algo muito importante aqui, irmão, mais uma vez. No capítulo 5 ele se declara filho de Deus, igual a Deus. Agora no capítulo 6 ele vai dizer: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Aí ele diz no versículo 48: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que quem dele comer não morra. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora Jesus se coloca como um pão vivo que desceu do céu, para todos aqueles que estão ouvindo. Agora vamos lá para o texto que eu li, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza?
Irmão, Jesus está falando o tempo todo com discípulos. Tinha uma multidão? Tinha, que passou por ali? Tinha. Mas Jesus está falando a respeito de discípulos. Há uma multidão de discípulos também. Versículo 62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí Jesus diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aí Jesus vai trazer os seus discípulos para a palavra. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, da forma que eu estou me movendo, é para que você possa entender que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu e você estamos aqui nessa noite, e nas noites que nós já viemos, e as noites que nós vamos vir, diante de Espírito e vida, diante do Espírito de Deus, da vida de Deus, da palavra de Deus, que vivifica o nosso espírito nessa noite. A multidão estava buscando Jesus por causa de um pão que eles tinham comido, que já tinha passado, estava com fome de novo. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o pão. Você está olhando para aquele pão que foi multiplicado? Você precisa olhar para mim. Você quer ser alimentado verdadeiramente? Você não quer mais ter fome? Você quer de fato ter alimento na sua alma? Alimente-se em mim, alimente-se na minha presença. Aí quando Jesus disse isso, muitos dos seus discípulos se escandalizaram. Ele mesmo disse isso, e disseram assim: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Que palavra é essa? Quem pode ouvir uma palavra dessa? Como que pode ser ele o pão? As pessoas não entendiam, irmão. Não entendia que Jesus estava falando do espiritual. Estavam levando sempre para a questão, um aspecto material, carnal. Aí Jesus disse: isso vos escandaliza? As palavras que eu vos disse são espírito e vida, e é o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Nada aproveita. Vamos seguir o texto, versículo 64. Mas há entre vós os que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram que havia de entregar, fazendo menção, a alusão a Judas, que entregaria ele lá no final. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Irmão, deixa eu falar para você, eu e você estamos aqui nessa noite porque o Pai tocou no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas, para virmos a Jesus. Se nós entramos dentro da casa de Deus, é porque Deus tocou em nossa vida para virmos a Jesus. Deus está revelando Jesus para mim e para você nessa noite, como em todas as noites. Quando você olha a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, Deus está revelando Jesus para você e para mim. Deus tocou-nos para nos encontrarmos com Jesus, e viemos com bom coração nessa noite, para ouvir a sua palavra e para adorar o seu santo nome. Aleluia. Ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido, e Deus concedeu estarmos aqui nessa noite. Deus concedeu estar diante da presença de Jesus, eu e você. Então Jesus disse aos 12, olha que interessante, irmão. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Você percebe que tem gente andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo Jesus andar sobre as águas, vendo Jesus multiplicar pão, curar muitas pessoas, fazer milagres extraordinários. Mas quando Jesus diz quem Ele é, quando Jesus chama essas pessoas para a realidade da sua presença, elas dizem: duro é esse discurso, dura é essa palavra. Não tem como acreditar no que Ele está dizendo. Esse que está dizendo foi aquele que alimentou uma multidão, foi aquele que desafiou as leis da física, andou sobre a água. Esse é o Filho de Deus que está se manifestando dia após dia. Será que você não está vendo ainda? Aí Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vocês comeram o pão, já passou, mas olha aqui para mim, é eu que vou alimentar você.
Você vai viver comigo, não vai faltar pão na sua casa, mas você vai viver comigo. Você não vai me procurar por causa do pão, você vai me procurar porque eu sou o pão. Entendeu a diferença, irmão? Você não vai me procurar por causa do pão, você vai me procurar porque eu sou o pão. Tem uma diferença. Aí Jesus acaba com a farra, irmão. Vamos parar com isso. É eu que sou o pão, vocês não entenderam ainda? Quer se alimentar? Quer se alimentar? Vamos embora, vamos junto comigo, vamos caminhar junto, vamos andar junto. Eu tenho uma vida nova para você, eu tenho um propósito novo para você, eu tenho um novo sentido de viver para você. Vamos andar junto, não vai faltar pão na sua vida. Aleluia. Mas as pessoas queriam comer pão, irmão, e se retirar. Comer pão e se retirar. Jesus está falando: opa, o pão sou eu. Quer comer mais? Tem que estar junto comigo. Você quer comer e ir embora? Docinho, não. Quer comer pão? Tem que ficar junto comigo. Vamos andar junto. Não vai faltar pão na sua vida, mas você tem que estar junto comigo. Está lá Jesus no deserto sendo tentado 40 dias e 40 noites. O diabo disse: olha, se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus estava sempre alimentado em Deus, sempre alimentado no Senhor, nas palavras do Senhor. Nem só de pão físico viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus, de tudo aquilo que Deus está falando, de tudo aquilo que Deus está informando, de tudo aquilo que Deus está ministrando na nossa alma. Por isso que ele diz aí, o Espírito é o que vivifica. Aqui nessa noite, nosso Espírito está sendo vivificado. A carne para nada presta. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Você acha que Jesus está trazendo alguma palavra carnal, irmão? Jesus está multiplicando o pão só para agradar a carne das pessoas? Não, Jesus quer mostrar algo espiritual em decorrência do que Ele está fazendo. Aí Ele multiplica o pão para mostrar uma verdade espiritual. E quando Ele fala quem Ele é e fala a verdade, as pessoas dizem: você está de brincadeira? Você é o pão? Como assim? Não. Aí está muito forte esse discurso. Essa palavra já não é mais para mim. Não vai dar para andar mais com Ele. No nosso dia, irmão, está forçando a barra. Jesus está forçando a barra. Aí Jesus disse: isso escandaliza vocês? E se vocês vissem o Filho do Homem descer do céu, de onde Ele veio? Aí Jesus fala de algo glorioso, espantoso. E quando o Filho de Deus vier na sua glória com os seus anjos? Está falando de um ato, de um momento crucial na história, na volta do Senhor. Mas o texto diz, no versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos, não está falando muitas das pessoas, muitos dos seguidores, estamos no tempo de seguidores, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele, só porque Jesus disse que Ele era o pão. Só por isso, irmão. É só porque você falou uma pequena verdade, a pessoa já não quer mais andar junto com você. E é só porque você foi sincero em Deus e falou a realidade, a pessoa já não quer mais andar com você. É só porque você foi verdadeiro, você não foi segundo a multidão, você não quis agradar, você não quis passar pano, você não quis ser politicamente correto, só porque você falou a verdade. Não, agora eu não aceito mais essa pessoa, não vou andar mais com você, você está forçando a barra. Então muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com Ele. Aí no versículo 67, então disse Jesus aos 12: querei-vos vós também retirar-vos? Já tinha ido um monte de gente embora, dado as costas para Ele. Agora Jesus se volta para os que estão mais perto, os 12: Pedro, Tiago, João, Barnabé, Tomé, os 12. Aí diz assim: e vocês aí? Vocês querem ir embora junto com essa turma? Olha o versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão. Jesus perguntou para todos. Respondeu-lhe, pois, Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mais uma vez o apóstolo Pedro, aqui o discípulo Pedro, mais uma vez recebe a revelação, mais uma vez ele reconhece quem Jesus é, mais uma vez ele declara a natureza do Senhor, mais uma vez. Lá nas partes de Cesareia, quando Jesus diz para ele, pergunta para eles assim: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta no meio e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas estão falando que tu és um profeta, que tu és um bom homem, que tu és um bom mestre, que tu és o João Batista, o Jeremias, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu sei quem o Senhor é, eu compreendo quem o Senhor é, Deus. Aí nesse momento aqui, Jesus convida os discípulos para ir embora, irmão. Assim, fala o seguinte: vocês aí, vocês estão ouvindo a verdade, vocês querem retirar-se também? É a oportunidade, a porta está aberta. Quer ir seguir os que se retiraram? Aí Pedro se levanta: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde. Ele está falando: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Irmão, quem tem palavra da vida eterna? Quem tem palavra da vida eterna nessa terra? Qual é o homem, qual é a instituição, qual é a pessoa que tem palavra de vida eterna? Não existe ninguém que tem palavra de vida eterna para dar para mim e para você. Não existe ninguém que tem vida eterna para dar para mim e para você. Não existe ninguém que pode colocar eu e você no céu, se não for Jesus. Aí Pedro diz bem claro: Senhor, para quem nós iremos? Não existe ninguém, Jesus. Se nós formos embora, nós estamos perdidos, nós precisamos ficar juntinho com o Senhor. Não existe ninguém para onde nós possamos ir, não existe segurança em lugar nenhum, a não ser na tua presença. Para quem nós iremos, Jesus? Se só tu tens as palavras da vida eterna. A vida eterna eu só reconheço no Senhor, só o Senhor é o eterno, o Senhor é o Deus vivo, é o Todo-Poderoso, eu preciso de Ti. Por isso que Pedro disse lá atrás: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o ungido de Deus, o Messias, o escolhido. Aqui ele está de novo dizendo: Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida, e nós temos crido e conhecido, crido e conhecido, crido e conhecido. O que é crido e conhecido? Eu tenho observado a Tua palavra, tenho visto os Seus feitos, eu tenho crido e eu tenho conhecido o Seu viver. Eu tenho conhecido as Tuas obras, eu tenho conhecido os Teus milagres, eu tenho conhecido de perto quem o Senhor é. Nós temos crido e conhecido que Tu és, de novo, Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aí Pedro vai reconhecer: Senhor, para quem iremos? Irmão, para quem nós iremos? Talvez há momentos na sua vida que você se vê sem saída. Você ora, não tem resposta. Não que Deus não está vendo. Você ora, há um silêncio, mas Deus está trabalhando. Deus não está omisso à situação. Aí surge uma pergunta na sua alma. Talvez a sua alma salta para você e diz assim: para onde você vai? Para onde você vai? O que você vai fazer agora nessa circunstância? Qual é a decisão que você vai tomar agora diante dessa crise? Quem é que você vai procurar para te ajudar nesse momento? Como você vai resolver isso agora? Pessoas vão chegar em você e vão dizer assim: mas e aí, cadê o seu Deus? E aí, você não diz que é crente, você não diz que crê em Deus? E aí, como é que vai ser agora? E agora diante dessa circunstância? E agora diante dessa incerteza? Talvez a tua própria alma prega uma peça em você, como Davi no Salmo 46 ou 42, se não me engano. A alma dele perguntava para ele: onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E talvez essa pergunta salta dentro de nós, irmão. E aí você diz assim: para onde ou para quem eu irei? E a resposta está aqui, saindo da boca de Pedro: Senhor, para quem eu irei?
Para quem eu irei? Não existe outro Senhor, não existe outro Salvador, não existe outro Deus. Nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, pois só Tu tens as palavras da vida eterna. Irmão, nós estamos no lugar da palavra da vida eterna. Você não precisa se preocupar para quem eu vou, para onde eu vou, diante da sua crise. É óbvio que diante das suas circunstâncias, sempre eu e você vamos a Ele. Preste atenção, esse momento aqui é um momento de crise de Jesus com os discípulos. Jesus chama os 12 para perto, vendo que muitos discípulos foram embora, duvidando dele. Jesus não negocia não, irmão. Jesus é sincero e real. Ele é amor, mas também Ele é sincero e real. E vocês aqui que eu escolhi para perto de mim, vocês também querem ir? Se vocês quiserem, é a oportunidade. Tem uma galera indo embora. Se você quiser ir, pode ir. É nessa hora, irmão, é nessa hora que se manifestam os verdadeiros discípulos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que não trocam Jesus por nada, que não mudam o seu chamado, que não negociam a sua caminhada com Jesus por nada. Mesmo que Jesus disse algo que em primeira mão escandalizou ele. Como assim ele é o pão? Comer da carne dele? Como assim? Calma aí, cabeção, você não está entendendo, você vai entender. Anda mais um pouquinho com ele que você vai entender. Não, Deus falou uma coisa muito estranha para mim. Isso que passava na cabeça das pessoas, irmão, para se retirarem e abandonarem o Rei da vida, virarem as costas para Jesus, tornarem atrás. Como que alguém torna atrás e vira as costas para Jesus? Ficaram irados, ficaram indignados, ficaram escandalizados com o que Jesus disse. Tiveram Jesus como alguém, talvez um herege, alguém que estava forçando a barra. Mas aqueles que andavam com Jesus, que tinham crido e conhecido quem Ele era, o Filho de Deus. Deixa eu perguntar para você, irmão, você tem crido e conhecido que Jesus é o Filho de Deus? Você tem crido e conhecido que Jesus é o único Filho de Deus? Ele multiplica o pão, sim. Ele multiplica o peixe, sim, se você está andando com Ele. Se nós entramos aqui não por causa do pão, não por causa do peixe, mas porque Ele é o pão virá na nossa mesa, o peixe virá na nossa mesa, porque é Ele que provê. Aleluia. Ele é o mesmo Jeová Jireh, Ele é o mesmo Jeová provedor, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo do antigo pacto, o mesmo que se manifestou e proveu para o povo no deserto. É o mesmo Deus, o grande eu sou, é o mesmo que está aqui nessa noite, falando para mim, falando para você. Aleluia. Não vire as costas para o Senhor, irmão, independente daquilo que Ele diz para você. Se doer no seu coração, doer no seu ego, se o Senhor chamar a atenção, se o Senhor repreender, se de alguma forma o Senhor confrontar você, não vire as costas para Ele, porque o caminho que Ele tem para você é de grande bênção e vitória. Jesus confrontou aqueles discípulos, irmão, e a atitude deles foi ir embora. É mais fácil, ao ser confrontado, virar as costas. Não é mais fácil? Ao ser confrontado, virar as costas, ignorar e ir embora. Mas eles não estavam sendo confrontados por qualquer um. Jesus estava alinhando a vida espiritual deles, mostrando para eles: gente, o que eu estou trazendo para vocês é palavra de vida, vida eterna. Sabe o que eu tenho para você? Eu tenho vida eterna. Eu tenho vida eterna. Será que alguém tem vida eterna para você? Às vezes seu marido não quer igreja, irmão. Às vezes a sua esposa não quer igreja. Às vezes o filho, a filha não quer igreja. Mas e aí? Você quer Jesus, quer a palavra. Você quer palavra de vida eterna, você quer vida eterna, salvação individual. Estamos aqui. Quem quer, quer, irmão. Quem não quer, não quer. É bem claro. Quem não quer, vira as costas e volta atrás.
E aí a Bíblia diz assim, o próprio Deus diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não há prazer e alegria no Senhor para aqueles que recuam. Por isso estamos aqui, de culto em culto, de glória em glória. Somos consolados, admoestados, advertidos, repreendidos. Tudo isso faz parte da voz de Deus, e tudo isso converge para uma bênção muito grande para as nossas vidas. Amém? Eu e você jamais podemos virar as costas para Jesus. Deus sempre tem algo novo para nós. Amém? Nós vamos orar. Nós queremos fazer uma oração pela sua vida nessa noite. Uma oração para uma providência espiritual nessa noite. E consequentemente para uma providência material. Mas mais do que material, espiritual. Porque o que Jesus tem nessa noite são palavras de vida eterna. São palavras que nos vivificam. Vamos orar? Aleluia. Feche os teus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Fale com o Senhor no seu lugar. Ele vai te tocar aí. Ele vai te tocar aí com a glória dEle, com a mão dEle. No nome de Jesus. Nós te damos graças nessa noite, ó Pai. Te damos graças nessa noite, porque foi assim que o Senhor fez muitas vezes, ao multiplicar o pão, Senhor, ao orar pelos discípulos. Em todos os momentos, na ressurreição de Lázaro, Tu deste graças, ó Pai, ele saiu do túmulo, Deus. Ele saiu do túmulo, Jesus, quando deste graças, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, Tu disseste. Todos os momentos de glória, Tu disseste graças. Nessa noite nós dizemos graças te damos, ó Pai, pelo Teu grande amor para conosco, por esta bênção derramada sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida espiritual, sobre os nossos celeiros, sobre o nosso trabalho, ó Deus, sobre esta igreja nessa noite. Nós te damos graças, ó Pai, e recebemos o Teu milagre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia.